Meus queridos, minhas queridas, a paz do Senhor, Deus Santo e Deus Poderoso. Senhor, nós vamos meditar em um salmo do nosso amado Moisés, meu Pai. Nos abençoa, nos dá compreensão, Senhor, desse salmo que nós podemos, Senhor, botar ele em nossas vidas. Meus queridos, nós vamos meditar no Salmo 90. É um salmo de Moisés, certo? O homem de Deus. Esse salmo ele é uma oração, glória a Deus, que Moisés fez em reconhecimento, e ele fala muitas coisas maravilhosas que nós vamos ouvir da boca do servo de Deus que nos deixou para nós. Nós sabemos perfeitamente que Moisés, Deus deu a ordem para ele tirar o povo de Israel do Egito, que aquele povo deu muito trabalho, reclamou muito, né? Mas Moisés não desistiu. Esse salmo é um salmo que nós vamos ler ele todinho e vamos meditar por parte depois. Glória a Deus. Diz assim o salmo, versículo número 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Glória a Deus. O reconhecimento, né, meus irmãos? Tu reduz o homem ao pó, diz, tornai-vos o pó, filho do homem. Glória a Deus. Seria essa retórica. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Versículo 5. Versículo, Tu os leva como uma corrente de águas, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce. Isso, meus amados, estava falando de nós, né? De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados, oculto à luz do teu rosto. 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Glória a Deus. Maravilhoso. Versículo 10. O dia da nossa vida chega a 70 anos. E se algum, pela sua robustez, chega a 80 anos, orgulho deles, e canseira, enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Glória a Deus. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua indignação pela qual deve ser temido? Glória a Deus. 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Aqui ele faz um pedido, meus amados. Glória a Deus. E nós devemos fazer também. 13. Volta-te para nós, Senhor, até quando implacar-te para com os teus servos. 14. Madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos, nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos
pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Aparece a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Meus amados, esse salmo é um salmo muito profundo. Ele é uma oração onde o servo de Deus, eles faz vários pedidos, como esse último, como o versículo 12, glória a Deus. E cada um tem um sentido, mas todo é um pedido por causa daquele povo que dava muito trabalho. O Salmo 90, meus amados, ele tem várias explicações. Primeiramente, o Salmo 90, meus amados, é uma lição sobre tudo que Moisés aprendeu ao longo da sua vida. É como se Moisés tivesse aprendido muitas coisas e ele estava botando em prática ali e orando a Deus e fazendo aquele relato todinho. Porque Moisés, de um pastor de ovelha, meus amados, terminou como um líder de Israel, um santo de Deus, e conduziu o seu povo de dia e de noite até o dia de passar para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vemos, meus amados, do versículo 1 e o 2, os primeiros versículos é consigo de Moisés sobre a eternidade de Deus. Esses dois versículos, Moisés reconhece toda a eternidade, toda a superioridade de Deus sobre a vida de todo ser humano. Ele reconhece perfeitamente ali, ele dizendo a Deus sobre o seu poder e a sua glória. Glória a Deus. São os ensinamentos que nos traz, que nós devemos reconhecer a soberana presença de Deus, a sua magnitude, o seu muito amor, e também devemos reconhecer que Ele é Deus, e nós não podemos jamais e não seremos nunca maior do que Ele. Nós somos pecadores, glória a Deus. Do versículo 3 ao 6, meu irmão, aqui ele está reconhecendo que Deus é maior que todos os seres humanos. Glória a Deus. Reconhece a fragilidade do homem, a eternidade de Deus, e devemos sempre saber que somos pó e para o pó voltaremos. Só Deus é infinito. Precisamos dele para todo e para todos. Sem eles, nada somos, meus amados. Temos que reconhecer que Deus é soberano em tudo. Porque ele trata, o versículo 3 e 6, se você for dar bem uma meditação, você vai ver que ele diz, ele compara a gente como uma erva que cresce de madrugada e quando chega pela manhã, ela já seca. Ele faz a comparação. Glória a Deus. E nós temos que saber que nós somos assim mesmo. Nós somos como uma erva, né? De madrugada, floresce. De manhã, murcha e morre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, meus amados, é o juiz da nossa vida. Ele tem a nossa vida na mão. Ele é quem julga. Ele é quem olha. Você olhando do versículo 7 ao 9, você vai ver bem de dar que Moisés aqui ele mostra, ele fala de angústia, fala de furor, fala de pecado, fala de luz, glória a Deus, e fala dos nossos dias. Então ele fala de tudo. E ele reconhece que Deus é juiz. Ele é o nosso juiz. Ele é quem nos julga. Glória a Deus. E para nós sobreviver, precisamos ser absorvidos por Ele. Moisés mostra que a justiça de Deus é soberana e devemos
devemos saber que nós não há nenhum pecado que se esconda de Deus, pois os mesmos ofendem grandemente a santidade de nosso Senhor e nosso Criador. O pecado diante de Deus é uma ofensa. Glória a Deus. Pois se nós se lembramos perfeitamente que Cristo levou sobre si as nossas dores e o nosso pecado. Glória a Deus. Ali. Por causa do nosso pecado ele morreu. Mas diante da justiça de Deus, irmãos, nós temos um mediador do perdão, Cristo Jesus, que pode interceder por nós junto ao Criador perfeito e santo, o nosso Deus poderoso. Mas para isso, nós temos que ter arrependimento verdadeiro. Glória a Deus. Não é só de boca, não é só de ver falar. Que aqui esse salmo, Moisés estava fazendo um relato nele todinho. Você foi lá? Moisés estava fazendo um relato. Como todo homem de Deus, quando ele ia orar a Deus, ele faz um relato da vida passada, presente e futuro. E reconhece a superioridade de Deus em tudo. Glória a Deus. Outra coisa que a gente vai ver do versículo 10 e o 11, meus amados, se você for olhar, aqui ele vai falar dos nossos dias, que é como um sopro, é como um vento, a indignação, a sua ira. A indignação por quê? Por causa do pecado, certo? Ele ainda fala ainda que o máximo que nós podemos ter é de 70 a 80 anos, e diz que nossa vida é fadiga, certo? É um vento voador, glória a Deus. Do versículo 10 ao versículo 11, ele enfatiza os dias nossos na terra e nos convida para um concerto e transformação com Deus Todo-Poderoso e reconhecer que somos fracos, precisamos da ajuda de Deus em tudo que nós fazemos, em todos os momentos. Esse salmo nos traz e nos bota que nós reconhecimento, que nós devemos saber que nós somos pó, que nossa vida é uma canseira, que no máximo nós vivemos de 70 a 80 anos, que nós a qualquer momento nós podemos ir. E para nós termos junto de Deus, nós devemos afastar-nos do pecado. Glória a Deus. No versículo 12, meu amado, como está escrito, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Quem foi o homem que teve um coração e uma vida sábia, senão Salomão? Mas ele, entre todas as coisas que Deus mandou pedir, ele pediu sabedoria para poder guiar o seu povo que está diante dele ali em Jerusalém. E nós também devemos pedir sabedoria a Deus para nós nos defender do pecado do dia a dia. Devemos pedir o Senhor, os seus anjos, para nos guardar. Glória a Deus. E pedir realmente uns lábios sábios, certo? Um coração sábio, um coração reto, para poder fazer a vontade dele. Reconhecer que Deus é o único que pode nos ensinar a ter um coração sábio. Devemos fazer como Salomão, pedir com sabedoria as nossas petições e como conviver melhor com todas as nossas, com toda a criação de Deus em cima da terra, com todo ser humano. Porque muitas vezes nós não sabemos conviver nem com nossos dentro de casa, imagine com os de fora. Mas devemos pedir essa sabedoria a Deus. E é um exemplo que nós vemos para Salomão, quando aquelas duas mulheres vieram para dizer para Salomão que as duas tinham tido filho, e uma tinha ficado por cima do filho, a outra, e tinha matado o próprio filho, e pegou o filho da outra dizendo que era seu. E ali que foi que Salomão fez? Deus deu a sabedoria, e ali a que mandou que cortasse e que não se importou, a outra que entregou o filho
para outra tomar de conta, era que era a mãe verdadeira. Porque Salomão disse, como é que eu não posso dizer que não é? Porque Deus sabe, Salomão, que ele diz, pega esse menino e corta no meio. Quem foi que disse isso? Foi Salomão? Não. Foi Deus que deu a inteligência para ele naquele momento, a sabedoria. E naquele momento a mãe disse, não, entrega para ela. Ele disse, não, essa ali não é a mãe é essa aqui que mandou entregar o filho vivo para outra. E é assim que nós devemos também pedir a sabedoria de Deus, para nós sabermos entender, porque muitas vezes é assim que Deus age. Nós perdemos nossa razão e ganhamos para com Deus. Glória a Deus. Do versículo 14 ao 17, meus amados, trata da bondade de Deus pela nossa existência. A consolidação da obra das suas mãos. Ali é a consolidação que Deus está fazendo. Através do trabalho de Moisés, sendo usado por Deus, abriu toda a porta para o Evangelho quando nós decidimos por Deus e confiamos nele. Todo o trabalho se transforma em bênção. Por quê? Porque Moisés, na hora que confiou em Deus, todo o trabalho dele se transformou em bênção. A aflição que Moisés passava com aquele povo não é nem para se imaginar. Glória a Deus. E o último versículo do Salmo 90 diz assim: Moisés diz, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. Olhe bem o que Moisés diz. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma sobre nós a obra da nossa mão. Mas primeiramente diz, e seja sobre nós a formosura do nosso Senhor, nosso Deus. Formosura, como é a bondade, certa benignidade, tudo de bom que tinha nele, fosse sobre eles. E ele confirmasse todo o trabalho do seu povo, todo o trabalho das suas mãos perante Deus, ele confirmasse para com todos os filhos de Israel. Esse foi um dos pedidos no versículo 17, que Moisés fez a Deus, para confirmar, glória a Deus, as obras das mãos do povo israelita. E nós devemos tudo que fazer, pedir a Deus também para confirmar. Senhor, confirma que isso que eu fiz aqui foi feito pela obra, pelas nossas mãos, mas com a bênção tua para multiplicar, meu Pai. Porque se nós fizermos as coisas de nós mesmos, não tem multiplicação. Mas se através das nossas mãos a obra foi feita de acordo com a vontade de Deus, tudo multiplicará. E por isso que a obra da mão de Deus, através de Cristo Jesus, tem multiplicado o Evangelho. Certo, meus amados? Por quê? Qual foi a obra que foi feita? Jesus veio e morreu por nós, e o Evangelho é proclamado até hoje, glória a Deus, saindo de mão em mão, em boca, multiplicando para cada um. E que Deus nos abençoe, meus amados, e esse é mais um vídeo para o nosso canal, glória a Deus. É como eu digo, não sou pregador, mas sou meditador da palavra de Deus. E essa é a meditação desse Salmo 90, a oração de Moisés. E muito linda, e que Deus vos abençoe. Se inscreva no canal, deixe o seu like, confirme e compartilhe com os amigos, para que o YouTube venha nos indicar para outras pessoas, meus amados. Em nome de Jesus. Amém.